Já se perguntou por que certas músicas grudam na nossa cabeça, repetindo-se incessantemente, enquanto esquecemos compromissos importantes? Ou como algumas pessoas conseguem prever o futuro em sonhos? Bem-vindos ao dossiê que desafia tudo o que sabemos sobre a mente humana. A ciência nos diz que a consciência é um produto da atividade cerebral, algo que emerge das complexas interações entre nossos neurônios. Mas e se a história não for tão simples assim? E se a consciência for algo mais, algo que transcende os limites físicos do nosso cérebro? Preparem-se para questionar as fronteiras do conhecimento. Um dos maiores enigmas da neurociência é a dificuldade em definir e localizar precisamente a consciência. Apesar de décadas de pesquisa, os cientistas ainda não conseguiram determinar como a atividade elétrica e química do cérebro se transforma na experiência subjetiva de ser. Onde, exatamente, reside a nossa percepção do mundo? Como as sensações, pensamentos e emoções se unem para criar a nossa realidade interna? A ciência oferece modelos complexos, mas a essência da consciência permanece um mistério. Os relatos de consciência fora do corpo, OB, e percepções durante experiências de quase-morte, ECM, desafiam a visão tradicional da consciência como algo estritamente ligado ao corpo físico. Pessoas que passaram por essas experiências relatam ter flutuado acima de seus corpos, observado procedimentos médicos e até mesmo viajado para outros lugares, tudo enquanto estavam clinicamente mortas. Como explicar essas experiências vívidas e detalhadas se a consciência deveria cessar com a atividade cerebral? Seriam alucinações induzidas pelo estresse extremo ou evidências de que a consciência pode existir independentemente do corpo? O efeito placebo é um fenômeno fascinante que demonstra o poder da mente sobre o corpo. Em alguns casos, pacientes que recebem pílulas de açúcar ou passam por cirurgias falsas experimentam melhoras significativas em seus sintomas, comparáveis aos efeitos de tratamentos reais. O que faz com que o corpo se cure quando a mente acredita que está recebendo um tratamento eficaz. A fé, a esperança e a expectativa podem desencadear processos biológicos que levam à cura. O efeito placebo nos mostra que a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados e que o poder da crença pode ser mais forte do que imaginamos. A memória humana é notoriamente falível e maleável. Estudos têm demonstrado que é possível criar falsas recordações na mente das pessoas, implantando eventos que nunca aconteceram. Através de sugestões e técnicas de entrevista, os pesquisadores podem induzir os participantes a lembrarem de experiências traumáticas ou eventos inventados, com detalhes vívidos e emocionais. Essa maleabilidade da memória levanta questões importantes sobre a confiabilidade dos testemunhos oculares e a precisão das nossas próprias lembranças. Será que podemos confiar em nossas memórias como representações fiéis do passado, ou elas são construções fluidas e sujeitas a distorções? A amnésia dissociativa é um fenômeno intrigante em que a pessoa perde a capacidade de recordar informações importantes sobre si mesma, geralmente após um evento traumático. Essa perda de memória pode ser temporária ou duradoura e pode envolver lacunas específicas no tempo ou a perda completa da identidade pessoal. A amnésia dissociativa sugere que a mente tem a capacidade de compartimentalizar ou suprimir memórias dolorosas, como um mecanismo de defesa para lidar com o trauma. Mas como esse processo funciona? Onde as memórias perdidas são armazenadas e por que elas se tornam inacessíveis à consciência? Os indivíduos com síndrome de Savant demonstram habilidades extraordinárias em áreas específicas, como matemática, música, arte ou memória, apesar de apresentarem deficiências cognitivas em outras áreas. Autistas, por exemplo, podem memorizar listas telefônicas inteiras, calcular equações complexas em segundos ou tocar instrumentos musicais com perfeição, sem nunca terem tido aulas. Como explicar essas habilidades excepcionais em meio a limitações intelectuais? Seria uma forma diferente de processamento cerebral ou uma conexão direta com uma fonte de conhecimento universal? A síndrome de Savant nos mostra que o potencial da mente humana é vasto e inexplorado. Experimentos científicos têm sugerido que o cérebro toma decisões antes que a pessoa tenha consciência da escolha. Através de técnicas de neuroimagem, os pesquisadores conseguem identificar padrões de atividade cerebral que indicam qual decisão o indivíduo irá tomar, segundos antes de ele próprio ter consciência da sua escolha. Esses resultados questionam o conceito de livre-arbítrio, a ideia de que somos agentes conscientes e racionais que controlam nossas ações. Se o cérebro já sabe o que vamos fazer antes de termos consciência disso, será que somos realmente livres para escolher? Ou somos apenas espectadores de um processo determinístico que ocorre em nosso cérebro? A capacidade de saber ou intuir eventos futuros ou informações sem raciocínio lógico aparente é um fenômeno conhecido como premonição ou intuição. Algumas pessoas relatam ter sonhos ou pressentimentos que se concretizam, prevendo eventos futuros com precisão surpreendente.
Outros afirmam ter a capacidade de ler a mente de outras pessoas ou sentir energias sutis no ambiente. Essas experiências desafiam as leis da física e da lógica e levantam a questão de se existe uma forma de conhecimento que transcende os sentidos e a razão. Seria a intuição uma forma de processamento inconsciente de informações ou uma conexão com uma realidade mais ampla e interconectada? O transtorno dissociativo de identidade (DID), antigamente conhecido como transtorno de múltipla personalidade, é uma condição em que a pessoa manifesta duas ou mais identidades ou estados de personalidade distintos, cada um com seus próprios padrões de percepção, pensamento e comportamento. Essas identidades podem alternar entre si, assumindo o controle do comportamento da pessoa em diferentes momentos. O TDI é geralmente associado a traumas graves na infância e acredita-se que seja um mecanismo de defesa para lidar com experiências insuportáveis, mas como um único cérebro pode gerar múltiplas personalidades distintas. Seria uma forma extrema de dissociação ou uma manifestação de entidades separadas que compartilham o mesmo corpo. Os sonhos lúcidos são sonhos em que a pessoa tem consciência de que está sonhando e pode controlar o conteúdo do sonho. Durante um sonho lúcido, é possível voar, atravessar paredes, encontrar pessoas queridas que já faleceram ou explorar mundos fantásticos. Algumas pessoas relatam ter sonhos que parecem prever eventos futuros, com detalhes e emoções surpreendentemente precisos. Os sonhos lúcidos e os sonhos premonitórios desafiam a visão tradicional dos sonhos como meros produtos aleatórios da atividade cerebral. Seriam portais para outras dimensões da consciência ou janelas para o futuro. Eventos de sincronicidade são coincidências significativas que desafiam as leis da probabilidade e do acaso. Carl Jung, o famoso psiquiatra suíço, definiu sincronicidade como a coincidência significativa de dois ou mais eventos que não estão causalmente relacionados. Um exemplo clássico de sincronicidade é quando você pensa em alguém e logo em seguida, essa pessoa te liga ou te encontra na rua. Outro exemplo é quando você está procurando por uma informação e, de repente, encontra um livro ou um artigo que contém exatamente o que você precisa. As sincronicidades nos fazem questionar se o universo é regido apenas pelo acaso ou se existe uma ordem oculta que conecta todos os eventos. A percepção extrasensorial, PIS, é um tema controverso que envolve a capacidade de obter informações sem o uso dos sentidos tradicionais. Telepatia, clarividência e precognição são exemplos de fenômenos que se enquadram na PS. Estudos e relatos sobre PS têm gerado debates acalorados na comunidade científica, com alguns pesquisadores defendendo a existência de evidências estatísticas significativas, enquanto outros questionam a metodologia e a validade dos resultados. A PS desafia a nossa compreensão da realidade e levanta a questão de se existem formas de comunicação e percepção que ainda não foram explicadas pela ciência. Atos de altruísmo extremo são aqueles em que indivíduos sacrificam a própria vida por estranhos sem benefício pessoal óbvio. Um exemplo clássico é o caso de pessoas que se jogam na frente de um trem para salvar a vida de outra pessoa ou que doam um órgão vital para um desconhecido. Esses atos de altruísmo extremo desafiam a visão tradicional da natureza humana como egoísta e competitiva. O que motiva esses indivíduos a arriscar suas próprias vidas por outros? Seria um impulso inato de compaixão e empatia ou uma crença em um propósito maior que transcende a sobrevivência individual? A síndrome de Cotard é uma condição rara e perturbadora em que a pessoa acredita estar morta, não existir ou ter perdido órgãos vitais. Indivíduos com essa síndrome podem negar a própria existência, afirmar que seus corpos estão apodrecendo ou que não sentem dor. A síndrome de Cotard é geralmente associada a transtornos mentais graves, como depressão psicótica ou esquizofrenia. Mas o que leva uma pessoa a negar a própria realidade? Seria uma forma extrema de dissociação ou uma desconexão profunda com o próprio corpo e a experiência de ser. O bocejo contagioso é um fenômeno curioso e inexplicável que todos nós já experimentamos. Quando vemos alguém bocejar, é quase irresistível bocejar também. Mas por que isso acontece? Existem várias teorias, desde a necessidade de aumentar a oxigenação do cérebro até a manifestação de empatia e conexão social. No entanto, nenhuma teoria explica completamente o mecanismo por trás do bocejo contagioso. Seria um reflexo primitivo herdado de nossos ancestrais ou uma forma sutil de comunicação não verbal? A influência de estímulos subliminares na tomada de decisões e comportamento humano é um tema controverso que tem sido explorado em estudos de psicologia e marketing. Estímulos subliminares são aqueles que são apresentados abaixo do limiar da consciência, ou seja, são percebidos pelo cérebro, mas não são conscientemente reconhecidos. Alguns estudos sugerem que esses estímulos podem influenciar nossas escolhas e comportamentos, mesmo que não tenhamos consciência disso.
No entanto, a extensão e a magnitude dessa influência ainda são objeto de debate. Seríamos marionetes inconscientes, manipuladas por mensagens subliminares que escapam à nossa percepção. O surgimento de fobias e medos intensos sem trauma ou causa aparente é um fenômeno intrigante que desafia a nossa compreensão da ansiedade e do medo. Algumas pessoas desenvolvem fobias de aranhas, altura, espaços fechados ou outros objetos e situações sem nunca terem tido uma experiência traumática relacionada a esses medos. Como explicar o surgimento dessas fobias aparentemente irracionais? Seria uma predisposição genética ou uma forma de aprendizado vicário através da observação do medo em outras pessoas? As fobias sem causa aparente nos mostram que o medo pode ser transmitido de forma sutil e inconsciente, moldando nossas emoções e comportamentos de maneiras que não compreendemos completamente. Diante de tantas perguntas sem respostas, somos forçados a questionar a própria natureza da realidade. Será que a ciência, com suas ferramentas e métodos, é capaz de desvendar todos os mistérios da mente humana? Ou existem dimensões da consciência que escapam à nossa compreensão? O que você pensa sobre tudo isso? Compartilhe suas teorias e experiências nos comentários abaixo. Afinal, a busca pelo conhecimento é uma jornada coletiva e cada um de nós pode contribuir com sua perspectiva única.